Fala galera, aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Não, peraí. Você bateu devagarzinho agora por quê? É porque não é água, eu não quero derrubar. Ah, você não quer desperdiçar o líquido do interior dessa caneca. Não, aqui não. O que você tá bebendo? Só para o pessoal saber hoje. Então, primeiro, vamos brindar com o convidado, daí a gente descobre o que a gente tá bebendo. Beleza, porque hoje eu tô sem nada aqui na caneca. Vamos lá. Sério, vamos lá. Com que nós estamos aqui, doutor Ricardo Ambrosio? Daniel Alvero! Aê, grande. Não, tem que... Deixa eu brindar aqui, ó. Olha isso. aí sim. A cara do Eric ali, ó. Hoje, no próximo podcast a mesa vai estar coberta com alguma coisa. Vai ter um... Não, você viu que ele já deixou o guardanapo dessa vez. Exatamente. Por que guardanapo, cara, você deixou? Mas fica como você entender, Ricardo. Aí, ó. Nossa, entendeu? Eu falei que ele deixou guardanapo. Você sabe a história do brinde? Você conhece a história do brinde? Como nasceu o brinde? É a nórdica. A nórdica eu conheço, mas conta pra gente. A que eu conheço é justamente a história de que as pessoas começaram a brindar, porque eles não usavam canecas que quebravam, né? Como essas, né? Porra, não, desculpa, Daniel, desculpa, velho. A gente... Caralho. Brinde era uma demonstração de confiança. Então, como as pessoas tinham muito medo de ser envenenadas, muita invasão de tribos ou de comunidades, enfim, quando as pessoas se encontravam, eles brindavam. E brindavam forte, porque se tivesse veneno de um recipiente para o outro, podia acontecer o que aconteceu aqui, e aí as pessoas... Então o brinde era forte para justamente mostrar confiança entre os povos que se encontravam. Essa é a história que eu conhecia também. Mas se tivesse Na um próxima kamikaze vez ali, eu já sei que eu vou... Se tivesse um kamikaze ali, ferrou geral, né? Já era. Hoje tu vai envenenar geral. Exatamente. Vai todo mundo todo mundo morrer. Pô, seu Dalveno, né? Dalveno. Sou eu. Como a gente conhece. Galera, é Daniel Alveno, né? Pra quem tá chegando aqui a primeira vez. Pô, vamos. Manda os recados dos patrocinadores antes da gente começar aqui logo. Então vamos lá. Que lá. aí tem bastante... Hoje é o dia das perguntas, eu tenho dúvidas. Então, por quê? Porque o Daniel é a segunda vez que vem aqui. Cara, é uma honra recebê-lo. Vou mandar aqui o recado dos patrocinadores, mas você já manda as suas perguntas capciosas aí pra ele. E o Dani não trouxe a caneca que ele ganhou a última vez pra levar outra. Não, tá. O café da manhã na casa dele é só caneca. Mas eu só fiz isso sem limites lá. Galera, ó, primeiro recado aqui, ó. Na descrição do YouTube quanto no Spotify tem todos os nossos produtos, tudo que nós ofertamos para vocês. E hoje nós queremos falar especialmente da plataforma de exercícios. Mostra aqui pra gente, Eric, fazendo um favor, nessa parte de baixo aqui. Boa. Olha ali, plataforma com mais de 1.200 exercícios. Ali tá 1.100, mas é que eu não atualizei a capa, esqueci. Boa. São mais de 1.200 exercícios em vídeo e explicativos para você o quê, Ricardo? Utilizar com seu paciente, engajar com seu paciente, ter variações, progressões durante a sua terapêutica. E tem sobre o quê? Vamos lá ver, ó. Exercícios específicos, por exemplo, abdômen, oblíquos, para quadril, para joelho, tornozelo, pilates, alongamento, flexibilidade, mobilidade, tem de tudo. Funcionais. Funcional. Como você faz adaptação quando você não tem os recursos, de repente está na casa do paciente, a gente colocou também. Vai ali para mim, por favor, em específicos de antebraço, por exemplo. Isso. Clique em qualquer um para mim, fazendo um favor, Eric. Aí, ó, tem o Ricardo ali demonstrando bonitinho e pode dar um play. Enquanto isso vai rolando, mesmo que não tenha som, ele vai demonstrando e ele vai explicando o porquê ali daquele músculo, como ele funciona e todas as particularidades. Então, não só esse, mas todos os outros nossos produtos vão te ajudar a crescer ainda mais na fisioterapia. É um mundo concorrido dentro da fisioterapia, então quanto mais você se especializar, quanto mais você se destacar, mais sucesso você vai ter dentro da profissão. Então passa aqui na descrição e já confere. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, marca @Físio Sem Limites, marca @Dalveno no Instagram, tira um print aí, uma foto da sua tela, do seu computador, da sua televisão, não sei onde você está assistindo, e marca que nós vamos repostar. Vamos? Exatamente, lógico. É lógico. Contar então, comigo. Tá aqui, vamos repostar todos vocês. Mas vamos lá para as perguntas capciosas do Ricardo. Vamos para as perguntas. Eu vim preparado hoje. Vamos lá. Dani, para quem trabalha com cuidados paliativos, para quem lida num ambiente que você está tão próximo do fim da vida, você deve ter alguma história sobrenatural. Várias, né? Cara, tem uma história sobrenatural que ela é do ano passado até. Na verdade,
Eu escuto muita gente falando sobre essas histórias, né? Mas, na verdade, eu tive uma em específico que foi bem esquisita, assim. A gente tinha um paciente lá. Aliás, esse paciente rendeu algumas histórias interessantes, porque ele ficou 1 ano com a gente. Era um paciente que ele era um cara funcional, 60 e poucos anos, e ele saiu para pagar uma conta no banco, e ele caiu, bateu a cabeça e teve um traumatismo crânioencefálico, com hematoma subdural, precisou fazer uma craniectomia descompressiva e acabou ficando em estado vegetativo persistente. Depois teve um AVC de tálamo durante a internação, ficou em estado vegetativo. Então ele não respondia a nada, não comunicava, não interagia. E aí, a família, né, era a esposa e a filha, sempre ficavam lá e tal, mas de vez em quando, ela obviamente ficava sozinha, elas não ficavam 24 horas por dia. E teve um dia à noite que o enfermeiro virou pra gente de manhã, na troca do plantão, e aí ele falou assim, cara, essa noite aconteceu um negócio muito estranho. Aí a gente falou, o que foi? Ele falou, cara, eu passei na frente do quarto ali, e o seu fulano, ele tava sentado na poltrona. Aí, ele tava sentado na poltrona. E aí, tipo, achei que era coisa da minha cabeça. Passei, voltei e eu vi ele sentado na poltrona. E aí eu não quis entrar no quarto. Eu saí. Só que o outro técnico que tava do lado dele virou e fez assim, cara, você tá brincando. Porque eu passei agora há pouco lá e vi ele de pé, olhando pra ele mesmo. 2 caras diferentes. Tô arrepiadão aqui. 2 caras diferentes contaram isso assim, tipo, o outro nem ia falar nada, porque ele falou, isso aí é maluquice minha, não vou nem falar nada. E aí ele escutou o outro técnico que falou, ele falando e ele tomou coragem. Isso foi o mais maluco que, assim, aconteceu com a gente. Beleza, Cara, beleza. Então, Fechou. essa foi... Eu só fiquei imaginando assim. Mano, não entrava mais lá. Mas e ele veio a falecer depois de algum Ele veio a tempo, falecer. Ele veio a falecer assim, acho que 1 mês e meio depois disso. E ele continua sentando lá depois? Depois ele parou de aparecer. Mas era um paciente, cara, que tinha umas histórias muito engraçadas, porque a família trouxe uma lâmpada, e ela instalou a lâmpada no quarto, era uma lâmpada de cromoterapia. Então eles mudavam a cor, às vezes até a distância. Você passava lá um dia, tava rosa o quarto, você passava outro dia, tava azul. Então eles tinham essa coisa meio mística. Assim. Que nem essa aqui que tá acontecendo aqui atrás agora? Essa aí que eu acho que tá essa trocando de cor? É a família que pôs o azul. O Eric não pegou aqui, não Pô, pegou. Eric, pô, Eric, você trocar de cor, meu. Não acredito, cara. Não pegou mesmo. Vai, vamos de novo. É que nem essa aqui que tá trocando de cor aqui agora. Então. Rapaz. Boa. Mas assim, você contou uma história que alguém vivenciou lá na sua unidade e te contou. Não, me Você. contou não, eu presenciei essa conversa. Presenciou a conversa, mas eu não... você já presenciou alguma coisa? Não. Não, mas peraí. Que você não queira admitir, né? Não, cara, assim... Porque nem você falou, o técnico lá talvez não contasse se o outro não tivesse se verdade. manifestado, entendeu? Não, cara, mas assim, eu nunca... e eu não desacredito dessas coisas e não acho que seja impossível de acontecer, mas comigo eu acho que os espíritos talvez sejam um pouco são um pouco envergonhados. Estão um pouquinho escondidos. Ou eu sou tão maluco que eu não percebo as coisas. Tão natural, desligado. Né? E me diz uma coisa, no ambiente, provavelmente, existem muitos aspectos religiosos diferentes de pessoas que vão lá para fazer desde extremunção até o que for da crença da própria religião, né? Uhum. Tem alguma história nesse sentido que você lembra? Tem. Bom, nós somos um país predominantemente cristão, né? Então, assim, tem muitas... dentro do cristianismo tem algumas... você falou da extrema-unção, hoje eles chamam de unção dos enfermos, né? Que não é... A extrema-unção era uma coisa muito relacionada com, assim, aquele último momento, aquele último suspiro. E a unção dos enfermos, que é o nome certo, né? Teoricamente, não é para quem está necessariamente morrendo. O cara pode estar muito doente, ele pode estar, né, precisando ali de uma oração e tal. Então, é bastante comum. Inclusive, não precisa necessariamente ser um padre para fazer isso, né? São coisas que a gente descobriu depois, foi descobrindo
com essas questões, assim. Então, tem algumas pessoas que são, se eu não me engano, diáconos da Igreja Católica, que são pessoas, né, não padres, que podem fazer isso também. Cara, uma coisa bem diferente que aconteceu foi um paciente, eu falei, né, que nós somos predominantemente cristãos e tudo mais. E aí teve um paciente nosso que era agora eu não sei se era da Umbanda ou do Candomblé, não vou lembrar exatamente, me perdoem se eu né, por eu não saber, mas assim, a gente perguntou para ele, a gente sempre pergunta para os pacientes, tem alguma coisa religiosa, algum líder espiritual, né, que você queira, alguma... E ele falou, eu quero receber a visita de um pai de santo e tal, aí do meu pai de santo e tal. Aí a pessoa foi lá, junto com a família e tudo mais. E aí eles perguntaram, a gente tem é como se fosse uma cerimônia, um ritual para essas situações de doença e tal. A gente poderia fazer aqui? A gente falou, claro que pode. E aí eles, não, mas é que a gente tem que trazer umas coisas, tipo pipoca e tal, mesmo assim pode? Pode. E aí, tipo, eles fizeram, a gente deixou eles mais reservados ali e tal, e eles fizeram o ritual, jogaram pipoca no paciente e tal. E aí o paciente ficou, assim, tipo, muito impressionado. Lógico, ficou muito feliz, mas muito impressionado. Nossa, como assim? Vocês deixaram a gente fazer isso? Porque a gente achou que isso não ia ser possível e tal, não sei o quê. Então, cara, claro que é possível, né? É uma coisa que... Quão mal isso pode fazer, jogar pipoca no paciente, qual é o problema que isso pode ter, né? Então, esse ritual foi o mais diferente. Esse ritual foi o mais diferente que eu já vi lá. Mas tem as questões religiosas relacionadas a processo de fim de vida de outras religiões, né? Por exemplo, o judaísmo tem umas coisas muito diferentes, assim. Quais são? Preparação de corpo, por exemplo. Quando morre um judeu, você não pode... a enfermagem não pode preparar o corpo. Tem que ter a presença de um rabino. Sabia disso, não. Tem que esperar. Eu sabia também. Essa novidade. Por exemplo, você não cruza as mãos do judeu, você não amarra ele, você não pode fazer nada antes do rabino chegar. Não pode tirar tubo, não pode tirar sonda, não pode tirar acesso. Teoricamente tem que esperar. Rapaz, gente, depois que ele contou a história do fulano, já caiu o celular, caiu de novo outra coisa aqui. Agora, o Eric, não vai? Se redimiu, o Eric. Olha, o João teve um treco. Puta. O João assustou. Ele ficou até vermelho, cara. Eu pensei que ele ia mandar a música do Arquivo X, sabe? A verdade está lá fora. Não, tem várias coisas, assim, dos judeus, né? Por exemplo, judeu, ele, quando morre, eles enterram muito rápido, né? Porque eles falam que... tanto é que não pode... O judeu que morre na sexta, por exemplo, você não pode enterrar no sabá, né? Então, eles falam para colocar o corpo mais próximo do chão possível, porque senão ele vai sendo agredido pelos ancestrais, umas coisas assim. Entendi. Então, tem algumas questões relacionadas a algumas religiões que é importante a gente conhecer, para que a gente não... né, está abertos a isso também, né? Exatamente. Para que a gente possa acolher a família e o paciente. As equipes são abertas a essas questões religiosas? Cara, a gente já teve vários relatos, por exemplo... eu falei da Umbanda, do Candomblé, a gente já teve vários relatos de proibirem pai de santo, mãe de santo de entrar para fazer oração em hospital, por exemplo. Ainda mais quando o hospital tem o lado religioso deles. Exatamente. Mas pode isso? Tem vários relatos. Não, cara, isso é crime, né? É que até você acionar um advogado, até fazer tudo, né? Às vezes. Exatamente. Isso é um absurdo. Na minha visão, isso é um absurdo. A gente é um país laico, teoricamente, né? Então, mesmo sendo um hospital católico, por exemplo, cara, e daí? É proibido internar um paciente da Umbanda, por exemplo? Não é. Então, você tem que permitir a expressão da religião. Se você permite a expressão da religião católica, você tem que permitir a expressão da religião, seja ela qual for. É porque a gente tem grandes hospitais, não precisa citar um nome, que são com grandes vieses próprios religiosos, né? E era uma dúvida que eu tinha. Exato. Você pega o Einstein mesmo, o próprio Einstein é um hospital... Não queria falar, mas já que você falou... Judeu, tem muitos judeus, mas é só judeu que interna lá? Então, não. Essa era a minha dúvida, porque
Boa parte não são judeus, Exatamente. né? Que são... Talvez até a maioria não seja, Sim. né? Pensando na população. E pedidos extraordinários, pedidos curiosos, pedidos bizarros, pedidos que não poderiam ser atendidos ou que poderiam. O que você lembra? E aquilo que você conseguiu e não conseguiu fazer? Ah, cara, a realização de desejos é uma das coisas mais legais que tem, eu acho, no nosso dia a dia, né? Teve um que eu sempre gosto de lembrar nessas conversas, que eu acho que foi o mais difícil de realizar, que foi um paciente que ele era palmeirense, uma péssima escolha futebolística, né? Um mau gosto horroroso, né? Mas ele era palmeirense, ele tinha um câncer de próstata metastático, muito avançado em fim de vida. E um dia ele falou pra mim, cara, uma das minhas maiores tristezas é morrer sem ter conhecido o estádio novo do Palmeiras. Nossa, né? eu jurava O que Allianz era ter Parque. morrido sem ver o Mundial do Palmeiras. Isso muitas Aconteceu. gerações não vão ver, né? Isso é um problema. Eu vou ser cancelado. Vou perder todos os seguidores do palmeirenses. Mas isso está acontecendo porque a gente não combinou que não falaria de religião, falamos, futebol, falamos, tá faltando agora alguém falar da política. Só falta falar de falar política. dos políticos que se internam lá. Não, lá é SUS, não interna político. Ah, tá. Então- Então explicar. É foda, né? É foda. Paciência, mas É. é A verdade. não ser que foi emergência total, né? Seja por um lado ou pro outro, dificilmente vai internar um presidenciável lá, por exemplo. Mas aí ele falou que queria muito conhecer o estádio do Palmeiras, mas infelizmente não ia conseguir, porque ele estava num fim de vida e tal. E aí eu já trabalhei com futebol, né? Eu comecei a conversar com uns amigos meus, tentando assim, pô, será que a gente não consegue gravar um jogador do Palmeiras, mandar uma mensagem, alguma coisa do tipo? Eu liguei para uns amigos, e aí um desses meus amigos tem muita ligação com o Palmeiras, ele falou, cara, e se a gente levasse ele pro estádio? Aí eu falei, acho que você não entendeu, é um paciente que tá morrendo. Aí ele falou, mas ele vai morrer domingo agora? Boa, né? Mas você falou, é possível. Cara, talvez, não se sabe, sei, né? Talvez antes. não sei. Não, ele não tava, ele tava assim, fim de vida, mas eu não achava que ele ia morrer nas próximas. Isso era tipo segunda-feira, terça-feira. Ele perguntou se ele vai morrer domingo agora. Eu falei, não sei, acho que não. Pô, se ele não morrer até domingo, você não acha que a gente conseguiria levar ele no estádio? Aí, cara, aquilo foi tão genuíno dele, assim, que eu falei, puta, será, né? Só que era um cara que estava internado com uma doença avançada, como eu falei. E aí bom, vamos ver. E aí eu conversei com a equipe e o pessoal super animou de fazer isso para ele. E aí, cara, a gente conversou com o Evair, que era o Evair, né? Sim. Ex-jogador do Palmeiras. E ele, cara, amou essa história, ele ficou muito feliz com isso. E ele não só proporcionou tudo de levar esse paciente para o estádio, como esse paciente, o filho, o neto, o genro, assistiram o jogo do camarote dos imortais do Palmeiras, onde só ex-jogador e familiares, né, podem frequentar. E aí a gente levou esse cara, mas olha o trabalho que dá, né? A gente teve que dar alta para o paciente, porque você não pode tirar um paciente internado do hospital. Então você tem que dar alta, travar o leito, conversar com a diretoria, né, sobre tudo isso, conseguir um transporte para levar ele para o estádio, torcer para ele não morrer durante o jogo, aí trazer ele de volta, reinternar como se ele estivesse chegando no hospital de novo e aí mandar ele para a enfermaria de novo. Então é um trabalho enorme que envolve toda uma equipe, não é uma coisa simples de realizar um desejo, né? E esse cara, ele ficou muito feliz, a família muito feliz, ele faleceu 12 dias depois. E essa família só conseguia agradecer, né? Eles tinham uma gratidão absurda. Eu não por sei tudo se eu que a gente perdi, fez. mas o Palmeiras ganhou ou perdeu esse jogo? Empatou com o tá Cruzeiro. Tá bom. Palmeiras e Cruzeiro. Não tá tão ruim. Eu estava lá, foi bom pra todo mundo, né? Secou, não né? perdeu, Secou, não né? ganhou, sequei. Tá bom, o empate fez bem. Mas agora uma outra pergunta relacionada a isso, que é uma curiosidade. Quem custeia isso? Então, cara, isso daí tudo foi meio que sem custo, né? A família levou ele no carro, conseguiu um carro um pouco maior para ele conseguir sentado, sem dor. Ele foi numa cadeira de roda, não pagou ingresso, ninguém pagou ingresso. Então foi
Foi um negócio sem custo nenhum. Agora, tem Mas, por exemplo, coisa... precisava ter outros profissionais junto, isso é horário do hospital, foi um voluntariado. Voluntariado, digamos assim. total voluntariado. Como a gente faz muito lá, né? Por exemplo, a gente tem uma paciente lá que também está há 2 anos. Ela é dependente de ventilação mecânica, tracostomizada. Ela tem uma síndrome de Arnold-Chiari, né? Então ela não tem estímulo respiratório, ela depende do ventilador. Mas ela é consciente, orientada. E, cara, assim, ela... Hoje, ela tem uma válvula de fala, ela está num ventilador mecânico e ela come. Então, é uma coisa assim, que ela broncoaspira quando come, mas ela quer comer. Então, ela come lanche do McDonald's. E aí, tipo, quem custeia isso às vezes? A família, às vezes é a gente que faz uma vaquinha e compra o que ela quer comer. Então, muitas coisas a gente acaba fazendo um rateio e compra para paciente lá. É uma coisa realmente muito frequente, muito comum a gente fazer isso. Dani, essa realidade que você está contando é um privilégio, né? É o privilégio da realidade. Poucas pessoas vivem. Você conhece histórias de hospitais e locais que não conseguem realizar esses desejos? Ah, cara, com certeza. Não conseguem por vários motivos, né? Muitos deles relacionados, inclusive, à falta de preparo das equipes. As pessoas, imagina como é que uma paciente em ventilação mecânica que broncoaspira vai comer um lanche do McDonald's. Entendeu? Imagina, a gente não pode, isso é proibido de jeito nenhum. Não, claro que não é uma coisa irresponsável que eu tô falando. Né? É uma paciente que ela sabe dos riscos. Ela sabe o risco e o benefício de cada uma dessas decisões. E é apoiada pela equipe, e é orientada pela equipe, e ela entende que a qualidade de vida dela é muito melhor assumindo alguns riscos do que se ela seguisse uma prescrição tradicional. Então, muitos serviços, tenho certeza que mais de 90% dos serviços jamais fariam esse tipo de coisa. Imagina que eu vou levar um paciente para fora do hospital, imagina que eu vou dar um sanduíche do McDonald's para esse paciente comer. Então, a maioria, por falta de preparo, ou por medo, ou porque dá muito trabalho, ou porque às vezes é fora de horário, ou porque você vai mexer um pouquinho no bolso, as pessoas não vão acabar fazendo. Vou começar uma série de perguntas. Eu tenho dúvidas aqui. Tenho tinha dúvidas. começado já. Essas foram bacana, né? Então, quando você fala de oxigenoterapia, quando você fala da administração ou não de dieta, você sempre explica que quando você vai ofertar oxigênio, isso tem que garantir que a pessoa vai melhorar de alguma forma e não vai sobreviver em um estado que ela não vá melhorar de nenhuma forma e sim, vai ficar sofrendo de algum tipo com aquele oxigênio ou com a dieta. Normalmente você conversa com a família, né? Olha, provavelmente esse paciente vai se manter aqui com o oxigênio e com a dieta, mas ele não vai progredir, na verdade ele vai ficar mais tempo tomando mais medicações, sendo furado, e assim por diante. Existem ocasiões que essa conversa é com o próprio paciente, ele está consciente e você tem que explicar para ele que vai ter que fazer essa retirada do oxigênio, manter o oxigênio não é positivo, retirada da dieta. Como funciona isso? Sim, se o paciente está consciente e orientado, ele é o responsável pela decisão, inclusive, às vezes até de manter ou não algum suporte. Vou contar uma história de um paciente que foi muito legal. Tinha um paciente que ele tinha um câncer de pulmão e um DPOC super avançado. Você olhava a tomo de tórax dele, não tinha mais parênquima pulmonar nenhum. Ele tinha 3 alvéolos só, acho, naquele pulmão. Nossa. E aí ele ficou dependente da ventilação mecânica também. Era um paciente que todo mundo achava que ia morrer na UTI. E, cara, assim, surpreendentemente até, ele melhorou muito. Cognição, funcionalidade. É um cara que ficava em pé no andador. Mas ele estava dependendo da ventilação. A gente reabilitou ele tão bem que, assim, qual era a nossa ideia? Físio, mandar esse cara para casa num BiPAP. Para ele viver as últimas semanas ou até os últimos meses de vida com a família dele, né? Se isso fosse um valor para ele. Para a família, com certeza era. Quando a gente falou isso para a família, eles ficaram super felizes. Já foram direto ver quanto custa para ter um BiPAP, se tinha equipe. Era uma família que tinha alguma condição. Beleza, eles toparam na hora. A gente só esqueceu de perguntar se o paciente queria isso. Porque na nossa cabeça era óbvio que ele ia querer ir para casa. E quando a gente contou, mó feliz para ele, né? O senhor vai para casa, no BiPAP e tal. Ele falou, como assim eu vou para casa? Não quero ir para casa desse jeito, com isso aqui, com esse aparelho. Aí a gente, não,
vamos lá, vamos explicar. E é lógico, né? Isso, tô resumindo bem a história, mas a gente foi tentar explicar para ele falou assim, não, gente, vocês não estão entendendo, a minha vida é péssima desse jeito. Eu tenho doenças graves, vocês não estão falando que eu tenho pouco tempo de vida? Para mim isso não faz muito sentido mais ficar vivendo. Vocês estão falando que não vou sair mais da ventilação? Para mim isso não faz mais tanto sentido. E aí nós falamos, bom, se ele não quer ir para casa, só tem 2 opções. Uma é continuar cuidando dele lá no hospital, com a ventilação e tudo mais, enfim, e dando todo o suporte, enquanto ele estivesse consciente, orientado, enfim, e se ele quisesse isso. E a outra opção, que a gente precisou falar para ele, foi, se você está dizendo para a gente que essa qualidade de vida é péssima, a gente pode falar sobre descontinuação da ventilação mecânica. E ele falou, pode? Eu não preciso viver desse jeito até... Ele falou, a gente pode. E aí ele falou assim, então é isso que eu quero. Eu não quero mais viver na ventilação mecânica. Cara, isso para a família foi um baque, né? Foi um baque. Claro que a família não queria que a gente tirasse a ventilação mecânica. E a gente não tirou num primeiro momento. A gente fez 1, 2, 3 reuniões com essa família explicando que era um direito dele. Claro que teve uma abordagem da psicologia, da psiquiatria. Ah, será que não é uma depressão e tal? Cara, não era. Era realmente uma decisão e uma escolha dele. Até o dia que a gente pedindo paciência, 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 ele falou assim, eu vou tirar. E ele começou a tirar a ventilação. Só que quando o paciente tira a ventilação, o ventilador alarma. E aí a gente ia lá e colocava. Aí ele dava uns minutos, tirava o ventilador, ia lá, alarmava, a gente ia lá e colocava. Ele fez isso umas 4, 5 vezes, o pessoal se encheu o saco, amarrou ele. Então, cara, imagina, tortura, né? Cara, numa condição que ele não quer estar, amarrado com tensão mecânica para ele não poder fazer o que ele queria fazer. E aí quando a família chegou e viu ele amarrado, o pessoal ficou bravo com a equipe, vocês amarraram e tal. A gente explicou para eles e aí caiu a ficha da família. Falando, que eles... ele não quer mais. Não dá. Aí a gente conversou, tirou. Então, e ele faleceu 3 dias depois, não foi nenhuma coisa tão rápida assim. Aí nós tiramos, ele falou assim, beleza, agora eu quero dar uma volta lá embaixo, vocês me levam? A gente levou ele para dar uma volta, tomar um vento no rosto, ver o céu, ver o sol que ele queria ver. E aí ele faleceu 3 dias depois. Cara, e foi muito digno, e foi muito tranquilo, sabe? Não foi aquela coisa de, entrou numa insuficiência respiratória absurda e tal. Não, ele foi medicado, ele foi sedado em algum momento, ele se despediu da família, ele fez tudo o que ele queria fazer. A gente só não prolongou artificialmente a vida dele de uma forma que ele não queria. Pensando nisso, até para o pessoal esclarecer melhor, tem as anásias, né, da vida, né? Eutanásia, distanásia. Qual que é a diferença delas? Cara, isso muita gente fala, mas isso não é eutanásia, isso não é suicídio assistido, né? De jeito nenhum. Tanto é que a descontinuação de um suporte avançado de vida, ele só pode ser feito se a gente entende que o paciente está em distanásia, que é o prolongamento artificial da vida de alguém às custas só de sofrimento, sem que isso traga nenhum benefício, nenhuma qualidade de vida. Então, distanásia é errado, é antiético. Tanto quanto a eutanásia, que é o ato de acelerar a morte de um paciente ativamente, né? Dando um medicamento com o objetivo de matar o paciente. Então, você retirar um suporte avançado de vida de um paciente que não tem qualidade de vida é uma reversão de distanásia e não uma promoção de eutanásia, né? Eutanásia é um paciente que não depende de nenhum suporte avançado e você vai lá e faz uma droga endovenosa com o objetivo de fazer uma depressão respiratória e ele morrer. Isso é eutanásia. Ou mesmo num paciente que está em ventilação mecânica. Você faz uma droga com o objetivo de promover uma parada cardíaca nesse paciente. Isso é eutanásia. Isso no Brasil é crime. É homicídio, inclusive. Ah, Daniel, mas tem lugares em que isso é possível. Sim, mas no Brasil isso é crime, é antiético e ilegal. É isso que eu ia perguntar. No seu ver, de toda a sua prática, por que em outros países isso é possível, não é tipificado como crime e até, sei lá, a população gostaria disso e aqui não é assim que funciona? Ah, cara, tem muitos motivos. Tem muita gente que é a favor disso aqui no Brasil, né? Tem muita gente que fala assim, se fosse comigo eu ia querer. Eu acho que se a gente faz um bom cuidado paliativo, em 99% das vezes a gente tem condições de dar a dignidade sem precisar acelerar a morte de ninguém. Por que tem países que isso é
é permitido? Cara, a gente entraria em questões... Em países ditos de primeiro mundo, por isso que eu pergunto. A gente entraria tanto em questões culturais, de avanço cultural e enfim, né, de respeito à autonomia, quanto eu poderia aqui também conceituar uma coisa muito baixa e muito ruim. Por exemplo, tem uma lei tentando ser aprovada, não sei nem se foi, se não foi, tem alguns anos tramitando na Holanda, que eles falam assim, qualquer indivíduo acima de 70 anos pode solicitar suicídio assistido. A qualquer momento? Qualquer momento, sem nada. doença, sem nada. Só pedir uma pílula do suicídio, ele vai lá, pega e toma na casa dele e morre. Qual é o interesse disso? É um interesse talvez econômico. Vender a pílula. Né? Não, isso Não, é grátis. Isso é questão gratuito, cara. gratuito. Isso é gratuito. Imagina aposentadoria. Aposentadoria, cara. Você não precisa pagar aposentadoria para esse E o cara vai menos no hospital, nunca mais vai ao hospital. Não vai onerar o hospital. Nunca mais por vai em tanto nenhum tempo. serviço público. Exato. Idoso não é interessante para nenhum país do mundo. Não é? Para nenhum país do mundo é interessante ter idosos. Do ponto de vista econômico, né? Exatamente, do ponto de vista econômico não é. Então isso é uma forma de você... tá bom, você não quer mais viver, é um direito seu. Mas Está por quê? querendo Por quê, ser então? aprovado, não foi. Eu não tenho certeza se essa lei já foi ou não, mas depois a gente pode pesquisar. Agora, Já vou fazer isso agora. Agora, por quê, né? Por que acima de 70 anos? Por que não os jovens? Então, né, é uma coisa esquisitíssima, né? Enfim, mas eu também entendo que tem as questões da autonomia, que em alguns países isso é mais avançado. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa discutir mais cuidado paliativo e menos eutanásia, suicídio assistido, num país como o nosso, que é o terceiro pior país para se morrer no mundo. Terceiro Então, pior. peraí, eu preciso entender uma coisa. Quais são os quesitos que definem um país bom ou ruim para se morrer? Tá. Nós tivemos um estudo em 2015 da revista The Economist, com 80 países, que o Brasil ficou em 42º lugar. Um estudo de 2021, com 81 países, que o Brasil ficou em 79º. São metodologias diferentes, né? Mas são coisas simples, como, por exemplo, acesso à medicação para dor, se tem hóspice ou não, se tem equipes de cuidados paliativos em número suficiente ou não. Enfim, cuidados básicos de saúde. Não é nada tecnológico, economicamente fora do comum. Tanto é que tem países como Uganda, África do Sul, né, Equador, Malásia, Jordânia, que estão na frente do Brasil e muito à frente do Brasil em quesitos. O que define, né, um bom cuidado paliativo normalmente para os países? Cara, treinamento dos profissionais de saúde, que é algo que no Brasil não se faz. Talvez agora a gente esteja num momento de transição, onde os cursos de medicina hoje obrigatoriamente têm que fazer, né? Porque tem uma lei aprovada em 2022, se eu não me engano, que determina que todo curso de medicina tem que ter conteúdo de cuidado paliativo, e é algo que a gente briga até com a Câmara Técnica de Cuidado Paliativo, tentar colocar isso dentro das graduações. Falei, inclusive, com a Benfísio essa semana para a gente colocar isso como pauta, de colocar uma disciplina ou conteúdo obrigatório de cuidado paliativo nas disciplinas da fisioterapia. Então, é uma briga que a gente vem travando aí para A enfermagem mudar. tem também alguma obrigatoriedade? Não, só medicina hoje. Medicina. Tem, Dani, você estudou no seu doutorado, se não me engano, comunicação de más notícias. sim. Eu queria conversar mais sobre comunicação de más notícias, mas a primeira dúvida que eu tenho, e eu acho que eu fiquei ainda do primeiro podcast que você veio, vocês podem rever esse podcast. É o episódio... Putz, eu vou procurar aqui, eu já não falo. sei, que a gente demorou Mas um foi pouco um pra dos, lançar, ele mas ficou foi um dos bravo, lembra? primeiros, foi entre Foi os um dos 10 primeiros primeiros. gravado, mas... É verdade, é verdade. Diga-se de passagem. Vamos lá. Quais más notícias o fisioterapeuta comunica? E pode comunicar perante a legislação, se é que tem. Cara, isso é muito legal porque muita gente acha que fisioterapeuta não comunica, né? Mas notícias, não pode falar nada, imagina, tudo é papel do médico. Toda notícia, e só antes de responder a pergunta, quando eu dou aula de más notícias, é muito legal porque tem uns amigos meus que são arquitetos. E aí eles vêm e falam assim, cara, é muito legal te ouvir falar de más notícias porque a gente dá má notícia o tempo todo pros nossos clientes. Tipo, cara, você não pode construir um banheiro aqui. Tipo, não dá pra subir mais um andar na sua casa, cara. Você tá ficando maluco. Então,
até entrando nisso, né? Tudo que for relacionado à nossa conduta. Por exemplo, o seu paciente, ele te pergunta se ele vai voltar a respirar sem oxigênio. Isso faz parte da sua conduta, da sua percepção prognóstica dentro do seu processo de reabilitação? Faz, pô. Tem paciente que a gente sabe que não vai largar o oxigênio, ou que a gente tem, pelo menos, muita clareza sobre o prognóstico da doença dele, que provavelmente isso não vai acontecer. Então, eu posso falar sobre isso dentro do meu trabalho, dentro do meu processo de reabilitação? Posso. Claro que eu posso. Eu estou falando sobre uma expectativa relacionada à minha conduta, à minha assistência com aquele paciente. O que eu não posso falar? Por exemplo, o médico ele teve um diagnóstico de neuroglioblastoma, um câncer no cérebro, e o paciente ainda não sabe. Eu não posso chegar para esse paciente e dar um diagnóstico médico do tipo histológico do câncer que ele tem, sem o médico ter abordado isso antes. Né? Então, tudo que for diagnóstico médico, cabe ao médico dar a notícia em primeira mão. A não ser que, como acontece lá muitas vezes no nosso setor, a gente tem uma equipe tão entrosada, tão coesa, que, cara, às vezes a gente já discutiu sobre algo e que o fisioterapeuta, dentro da conduta dele, ele está apto a falar sobre algum ponto específico ou com aquela família, mas já com o aval da equipe médica. Ou em conjunto com a equipe médica. Por exemplo, intubação paliativa. Quem define isso, quem bate o martelo é o médico. Mas na maioria das conversas sobre intubação paliativa eu estou presente e muitas vezes sou eu que até meio que conduzo a conversa ali sobre isso. Por conta da experiência que eu tenho, por conta do tempo que eu tenho e muitas vezes são residentes fazendo essa conversa. Então, não sei se ficou claro, mas acho que é isso. A gente não é para a gente ter medo de dar más notícias, mas a gente tem que saber quando falar e o que falar. Mas existe dentro das instituições, ou, como eu falei, de legislação que diz quem deve fazer isso? E, na sua concepção, na sua opinião, seria ideal ter um porta-voz? Ou cada um fala da sua área, mas isso pode comprometer o entendimento do paciente devido à relação que pode ter com o paciente, com a família do paciente, talvez também. Isso na verdade não é uma questão protocolar de hospital, isso é uma questão de código de ética de cada profissão, né? Então cada profissão é responsável pelas tomadas de decisão, pela comunicação relacionada à sua conduta. Agora, sobre ter um porta-voz, é um assunto complicado, porque eu acho que dentro de uma conversa, por exemplo, numa reunião familiar, onde está médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Cara, se a gente está numa reunião familiar para dar uma má notícia para aquela família, teoricamente essa equipe já conversou antes. A gente nunca vai para uma conversa, não sei o que o médico vai falar. Não, a gente já sabe o que vai ser dito ali. Eu falo assim porque às vezes o paciente, a família do paciente, sei lá, se sente mais à vontade com um ou com o outro e tenta tirar uma resposta, uma fala, pode sair fora sem querer. Por isso, apesar de todo o treinamento, relações interpessoais são imprevisíveis. É por isso que antes de uma conversa como essa, tem a conversa da equipe. Então, é o que eu falei da questão da intubação paliativa. Muitas vezes, eu conduzo praticamente toda a reunião sobre intubação paliativa e aí, às vezes, a gente vai puxando para o médico. Pô, o médico é uma autoridade. Então, é importante dar também esse papel para o médico na reunião. Mas, às vezes, sou eu que estou conduzindo ali e chamando o médico junto. Às vezes, o psicólogo, como você falou, às vezes, ele tem muita relação com o enfermeiro. Então, isso é importante saber com quem eles têm mais proximidade, confiança, para que às vezes a notícia seja dada principalmente por aquela pessoa naquele momento. Né? A gente não pode ter esse preciosismo de não, peraí, isso aqui eu tenho que esperar o médico falar. E de repente ele não fala ou não fala do jeito certo e a gente não pode fazer nada. Aí a coisa vai degringolando ali e a gente perde a reunião. Quando você comunica más notícias para a família e você oferece as oportunidades de um cuidado paliativo adequado, muitas vezes a família não está em comum acordo. Né? Uhum. Ou às vezes a pessoa que topa está ali dentro, mas quem não topa está fora. Já rola processo, essas coisas? Como é que funciona?
Você entendeu? Tem 3 filhos, Sim, um tá viajando, 2 foram lá e decidiram, junto com você, para um cuidado Você paliativo não pode adequado. vender um apartamento se os irmãos não assinarem. Aí o outro cara fala assim, bom, peraí, mas eu não entendo que é assim. Então eu vou colocar um advogado. Mesmo que você esteja respaldado, mas o cara pode fazer isso. Como é que funciona? Já aconteceu algum caso assim? Não, eu tô há mais de 12 anos nessa mesma enfermaria, a gente nunca recebeu um processo. Reflexo de uma boa condução, né? De uma boa gestão. Agora, nem sempre foi fácil. Não tô dizendo que a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria em todas as vezes nesses 12 anos. Não é isso, não. Claro que a gente já teve situações, algumas situações, onde a família não quer que faça alguma coisa. Tem alguma que você lembra que é bem marcante? Então, esse paciente, por exemplo, que ficou 1 ano em estado vegetativo com a gente, a única coisa que mantinha ele vivo era a dieta enteral. Então, cara, quando a gente... Vou contar uma história engraçada disso. Era uma esposa e uma filha, né? Quando a gente conheceu e ele estava lá e a gente estava tentando tirar a dieta, porque, cara, assim, aquilo era pura distanásia. A dieta para ele era pura distanásia. E a gente chamou elas para conversar e tal, e aí só tava a esposa. Num dia ela falou assim, não, porque eu não posso fazer isso, e inclusive a minha filha, ela tá viajando, a minha filha é juíza, então tem que esperar ela chegar pra gente poder conversar com ela. A gente, porra, a mulher é juíza, né? Então vamos esperar ela chegar, pô, vai que ela mete um processo na gente, tá, não sei o que. Aí a mulher chegou depois de alguns dias da viagem que ela foi fazer. Aí a gente falou, não, a gente tá, né, propondo... né, não prolongar a vida e tal, aquela conversa. Ela falou assim, não, tá, eu tava viajando, a gente falou, você é juíza, né, essa questão do direito, de entender e tal. Aí ela falou, não, mas eu sou juíza de vôlei de praia. É sério mesmo? Juro por Deus. Aí a gente, tá, não, aí a gente explicou tudo de novo. A questão legal e ética pra ela, porque a gente imaginou que ela sabia, mas na verdade não. E, enfim, e essa família, cara, ela era a família da Luz, era a família da juíza de vôlei de praia, elas eram a família que não entendiam de jeito nenhum que ele iria falecer por uma reversão de uma distanásia. E aí, por princípio, cuidado paliativo é cuidado conjunto paciente e família. Então seria uma grande agressão para elas tirar a dieta e ele morrer. Mas a gente não pode partir do princípio que todas essas decisões são da família. De jeito nenhum. Autonomia é o direito que o paciente tem à recusa de tratamento. E quando ele não é mais capaz de decidir, a família também pode se recusar a algum tratamento que tenha sido proposto. Então, eles não podem determinar o que fazer e o que não fazer. E quando a gente fala com essa família que não tem mais indicação, é uma decisão nossa. A gente não está jogando para eles. O problema é que é muito mais difícil você retirar algo que já foi proposto do que não introduzir novas coisas. E a gente começou a ir mais pelo caminho de não vamos tratar novas infecções, não vamos... E aí foi meio que uma determinação nossa. Até que chegou um ponto que a dieta estava causando realmente muito desconforto. E elas viram ele vomitando e broncoaspirando, ele vomitando conteúdo fecaloide. E aí a gente falou, não, agora chega. Agora não é mais uma questão que nós estamos perguntando, está fazendo mais mal do que bem, nós vamos retirar. E elas entenderam e ele faleceu algumas semanas depois. Uma pergunta mais pessoal agora. Eu não lembrava, ou você nunca falou, que você veio do futebol, que você já trabalha no futebol. Como que foi essa mudança de vida, talvez não sei da área esportiva ou de alguma outra área, para os cuidados paliativos e estar tão focado nesse segmento? Eu trabalhei por 10 anos com esporte, né? Com ortopedia, desportiva e tal. Me deu aula. Pô, era disso que ele me dava aula. E quando a gente viajava junto pra dar aula na Gama Filho, também era de esportivo. Dava aula muito, muito relacionada a essa área e tal. E aí, cara, eu falo que eu fui feliz, né, no esporte. Trabalhei em clubes, Corinthians, Palmeiras, Juventus, trabalhei em clínica. E eu fui feliz até não ser mais. Porque realmente eu sempre gostei muito de dar aula. Então, em paralelo, eu sempre estava na faculdade, na pós-graduação e tal.
E isso realmente me fazia feliz. Cara, chegou um momento em que eu falei, putz, eu não estou mais feliz atendendo o paciente, trabalhando com isso, eu vou focar só na docência. E aí fui fazer meu mestrado e tal. Do nada, juro por Deus. Cara, uma pessoa que nem era tão amiga minha me ligou e falou, cara, tem uma vaga aqui no hospital para fazer supervisão de estágio, eles precisam de alguém com esse perfil de docente também, meio que por uma área mais motora aqui do hospital. Você não quer vir aqui conversar? Eu falei, mas nunca trabalhei em hospital. Ela falou, não tem problema, vem aí. Só vem. Cara, eu fui, a coordenadora lá gostou de mim, e eu caí numa enfermaria de cuidados paliativos sem saber absolutamente nada sobre o assunto. E aí eu me apaixonei e comecei a estudar e aquilo fez tanto sentido na minha vida que eu decidi que eu seria bom naquilo. Porque não só pelos pacientes, mas porque eu comecei a ver que ninguém sabia nada sobre um negócio que todo mundo deveria saber, sabe? Então aquilo para mim soava tão bizarro que eu falei, não é possível, eu preciso mudar isso de alguma forma nos fisioterapeutas primeiro, mas depois aquilo foi ganhando outras proporções e não é só o fisioterapeuta que precisa aprender, é todo mundo que trabalha com paciente que tem alguma condição ameaçadora da vida. Mas parabéns, porque quando a gente fala cuidados paliativos, já vem Alveno que bom. No pensamento. De verdade, de verdade. Eu falo que muita gente vem me perguntar no direct e eu mando sempre pra você. Aquele Daniel Alveno, ele é bom mesmo? Dá Alveno. Eu falei Daniel Alveno, mas eles perguntam da Alveno, né? Alveno. Falei, lógico, vai lá direto. Então muitas pessoas já sabem quem é a referência pra isso dentro da fisioterapia. Eu fico muito feliz. E que cada vez mais fisioterapeutas possam se tornar referências dos seus serviços e, enfim, nessa área. Né? Cara, eu tenho uma última pergunta aqui. E essa é uma pergunta talvez nem envolve aspecto de ciência, é mais um raciocínio seu. Como você diferencia a positividade tóxica das famílias que realmente acreditam que a pessoa vai melhorar? Sim. Não sei se... Às vezes tem uma coisa meio... eu não sei se o que você está perguntando é aquela coisa de uma fé pura e simples, assim. Eu tenho eu sei o que está acontecendo, eu sei que é grave, mas eu acredito num milagre. É isso. E eu também, ou outras pessoas que assim negam a doença. Falam assim, não, ele vai se curar, ele vai melhorar. Tudo que vocês estão falando é besteira e o meu vizinho já teve um câncer e se curou, então esse daqui também, por que o meu pai não? É isso? É mais a segunda, porque a primeira é relacionada à fé, né? E aí a fé é um assunto mais complicado de debater. Sim. Cara, essa negação muitas vezes é muito difícil. É o que aconteceu com essa família que eu contei, né? Do paciente com uma encefalopatia ali. E se explicava de todas as maneiras possíveis. E eles falavam assim, não, ele vai sair daqui andando, ele vai sair daqui curado, ele vai sair daqui bem. Então, é importante dizer que a gente não vai conseguir paliar todo mundo. Isso foge da regra. Isso é uma exceção e tem que ser tratado como exceção. Não é 100% das pessoas que eu vou... você falou, meu doutorado foi em comunicação, eu me considero uma pessoa que se comunica bem, a minha equipe é treinada e capacitada, e eu falei para vocês, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer. Por quê? Porque tem essas exceções que acabam não entendendo, que acabam negando e saindo totalmente de uma questão racional. Como é que você explica racionalmente? Mostra exame, você mostra imagem, você se comunica em linguagem super simples, clara, e a pessoa vira e fala assim, não, isso não é real, isso não é verdade. Você vai fazer o quê? Então, é um trabalho multiprofissional que precisa acontecer. A gente normalmente aciona também a equipe de psicologia para ajudar nesse processo. Às vezes a ficha vai caindo com o tempo. O que você não pode tá bom, já que essa família não entendeu, então vamos fazer tudo o que eles querem e paciência e vai assim mesmo. Não, você tem que manter a postura de que o que a gente está dizendo, o que a gente está avaliando, o que a gente está mostrando é a realidade. Porque tem muita família que acha isso, que é só a gente bater o pé aqui, se a gente negar, se a gente dar uns gritos, eles vão recuar, vão voltar atrás. Isso é a pior coisa que você poderia fazer. Então você tem que saber separar essa negatividade, essa negação, na verdade, né? O que é negação patológica, que é isso que eu falei, do que é uma negação para te testar.
Porque se você voltar atrás, se você der uma assustada, você perdeu totalmente a confiança dessa família. Dali pra frente, eles vão te questionar a cada passo que você der. Eles vão duvidar da sua capacidade técnica, eles não vão confiar em mais nada do que você falar, e aí a sua vida vai virar um caos, né, dali pra frente. Dani, você já veio aqui outra vez, então você já sabe como é que funciona. Te quero agradecer demais a tua presença de novo e já estendo o convite para uma terceira vez, porque, cara, é um assunto tão bom. Não acaba. Né? Não acaba, que não acaba. E a gente tem essa câmera aqui especialíssima para você deixar os seus recados, para deixar uma mensagem que você quiser, contato, etc. E acho que o Ricardo tem uma coisa aqui ainda. Pra quem não assistiu o último episódio dele, não foi nada igual a esse. Ah, não, e não mesmo. Então é muito bacana. Pode assistir, que não é um repeteco. Porque foi muito focado em oncologia. É. Teve uma coisinha de cuidado paliativo, mas foi voltado para oncologia, né? Exatamente. A gente falou de muito mais de conceitos, aquelas Sim. coisas mais tradicionais. Gostei bastante da abordagem que a gente fez aqui, foi bem variada e direcionada para coisas que normalmente as pessoas não perguntam, né, tradicionalmente. A gente só vai ter que cortar bastante parte, né? Porque A não gente ficou não tão gostou bom assim, muito, né? né? Mas você tá tranquilo, É né? sempre assim, é sempre assim. É assim uma comunicação de más notícias, Dá- né? Eu dá não sei se eu poucos fiz da cortes, maneira né? certa, mas... O Eric, produção agora tá atenta a tudo. Já aviso aqui, episódio 21 foi o outro episódio que o Alveno participou. Ó, Tá vendo? aproveita aí, Você já episódio 21. Foi um dos 21. primeiros gravados, mas ficou tão ruim Acho que que eles... foi o terceiro gravado. pra Vamos falar a verdade? né? Na verdade, a gente tentou fazer várias edições. Só que, cara, não tinha como cortar você. Então, nós tentamos fazer um avatar. Entendi. várias Botar um formas. boneco do posto na Ganhar mesa. lá, mas não deu certo. Bom, depois dessa super amizade aqui demonstrada, Pô, mas você me deu. Deixa eu falar, cara. Ele ficava no isocinético e no LAPEF, Laboratório de Cirurgia do Exercício. eu era cara. técnico de laboratório, dava algumas aulas práticas lá na Unicid, me formei lá, dei aula pro Ricardo. Foi, velho. Era bom aluno? Era. Hoje ele é melhor, né? Mas naquela época ele se esforçava. Se Total. Precisei de bastante tempo pra me moldar. Mas tive bons professores. Tá vendo? né? Olha só, agora a moral. rasgação de seda começar, mas eu tô sozinho aqui agora. Não, então, quem quiser estudar cuidados paliativos, não tem desculpa para não aprender comigo. Me sigam lá no @dalveno. E, poxa, eu tenho um curso exclusivo para fisioterapeutas que chama O Fisiopaliativista, é um curso online, o link está na bio. Tem uma mentoria multiprofissional em cuidados paliativos, que inclusive vai ter uma turma agora em breve. Esse episódio vai acontecer na semana praticamente do lançamento. Então, Hoje é dia 30 de abril já, entendeu? 30 de abril. Uma então, terça-feira, 30 de abril. Hoje é perfeito, terça-feira, 30 de abril. Então, vai sair uma turma nova da mentoria agora, que é multiprofissional. E temos também pós-graduação em cuidados paliativos, tem cursos presenciais, enfim. Me sigam lá e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para o seu paciente, para a comunicação que você tem com a família dele, com a sua equipe, vai te transformar numa autoridade, numa referência onde você atua. Muito bom. E aqui baixa a fica o nosso caneca aí brinde. pra ver se o veneno. O veneno, toma cuidado, valeu.